Então, novamente, boa tarde a todos. O Morada Cristã nos convidou para falarmos de um tema chamado Lei de Justiça, Amor e Caridade. É uma lei só, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Toda vez que o nosso Senhor Jesus abria a boca para ensinar, as lições do nosso Senhor Jesus não eram lições de ordem horizontal. Todas as lições do nosso Senhor Jesus são lições de vida eterna, são palavras de vida eterna, são lições de ordem vertical. Então, quando ele se refere a um grão de mostarda, ele não está falando de um grão de mostarda, ele está falando de lições na vertical, lições infinitas. Quando todas as respostas do nosso Senhor Jesus é com esse movimento na vertical, dando lições para a vida eterna, dando lições para o espírito, não para o ser humano, transitório e a personalidade. Quando o professor Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, catalogando todo aquele material que chegava para ele de mais de 1000 centros espíritas, todos recebiam lições do além, psicografias, psicofonia, escrita direta. E como o professor Denizar, com o pseudônimo de Allan Kardec, foi aquele homem que decidiu estudar e aprofundar todo aquele fenômeno que estava chegando, as pessoas mandavam para ele. Mandava as psicografias, as psicofonias, as escritas diretas. E o professor Allan Kardec foi organizando, porque ele era um pedagogo. Era um homem de uma inteligência incomum e muito respeitado. Então ele organizou o material. Dentro da obra, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em livros, em cadernos. Então, o primeiro livro, o primeiro caderno da obra vai falar da criação, vai falar de Deus e da criação. O segundo livro, de O Livro dos Espíritos, vai falar do mundo espiritual. O terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, vai falar de leis morais. E o quarto livro vai falar de penas e gozos futuros. Como ele é um professor, ele multiplicou essa lição. Ele pegou o primeiro livro que fala da criação, da formação do planeta e que vai falar de Deus. A primeira pergunta é: o que é Deus? Então ele desdobrou esse capítulo em O Livro A Gênese, também de Allan Kardec. O segundo livro, que vai retratar o mundo espiritual, ele desdobrou em O Livro dos Médiuns. O terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, ele desdobrou em O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, que é Penas e Gozos Futuros, o professor Allan Kardec desdobrou o céu e o inferno. Então, hoje o capítulo que nós vamos estudar, o livro que nós vamos estudar, está dentro das leis morais, o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você decidir fazer uma faculdade de Direito, você vai ter que sentar e ler leis, muitas, direitos, tudo. Você vai ter que sentar e concentrar e aprenda sobre lei. E o que nós vamos fazer hoje é um pouco isso, porque nós vamos estudar uma lei de justiça e amor e caridade. Só que a lei que você estuda na faculdade, na universidade, ela é transitória. O que em um tempo é algo legal, em outro tempo, com a humanidade mais evoluída, é algo absurdo. Hoje comete-se um crime, vai para um presídio e é condenado a viver na condenação de um inferno presidiário. Daqui a alguns séculos, olhar para trás e ver como se tratava um ser humano adoecido socialmente, vai ser algo assim que vai nos horrorizar. 30, 40 pessoas dentro de uma cela, com um vaso sanitário e sem absolutamente nenhuma parede. A alimentação, quando se serve, gelada e quase sempre azeda.
sai de lá pior do que quando entrou. Então isso daqui a alguns séculos nós vamos olhar e vamos dizer assim que se tratava. Como hoje nós olhamos para uma das leis dentro da cultura hebraica, quando uma mulher fosse pega adulterando, ela deveria ser levada em praça pública e ser apedrejada até a morte. Não é preciso ir a 2000 anos atrás. Se nós pegarmos a Idade Média, Inquisição, Cruzadas, nós vamos perceber que aquilo dali, pela lei humana, era legal. Pela lei divina, não. Então hoje, a lei que nós vamos estudar, essa lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, nós vamos estudar, é uma lei divina. Então logo, ela não é transitória. Se nós pegarmos o Decálogo, os 10 mandamentos, escrito na pedra, dizem os Espíritos, dizem Emmanuel, foi o primeiro livro da humanidade. Um livro na pedra, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são de ordem divina. Logo, nunca muda, nunca está ultrapassado. Os judeus, os hebreus, os doutores da lei, estudiosos, foram multiplicando e chegaram à conclusão e criaram mais de 600 regras de bom proceder. Depois os doutores da lei se reuniram e disseram que seria muito difícil decorar mais de 600 regras de bom proceder. E aí eles se reuniram e disseram que bastavam os 10. Depois, novamente, no processo de evolução, disseram: os 10 está reduzido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vem o nosso Senhor Jesus e simplificou mais ainda. Ele pergunta do doutor da lei: o que está escrito na lei? Como tu lês? Porque dentro da cultura hebraica, todos sabiam os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazemos isso hoje? Fazemos isso? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Para pensar. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Até sobre você mesmo. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Porque o doutor da lei pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para adquirir o reino de Deus. E Jesus devolve a pergunta. Era um doutor da lei. O que está escrito na lei? Como é que tu interpreta? Aí ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: muito bem. Faz isso e tu viverás. Vai lá, aplica, tu sabe. Tu tem a teoria, vai para a prática. E aí o doutor da lei devolve a pergunta, porque nós estamos pautados em leis. Quem é meu próximo? Porque ele queria saber de Jesus qual era a interpretação de Jesus. Dentro da cultura hebraica tinha 2 ramificações, porque quando a gente não quer fazer caridade, a gente vai fazendo adaptações ao nosso modo. Então eles disseram assim: bem, tinha um grupo que dizia que meu próximo era só meu irmão judeu. Outra nacionalidade não era próximo. E existia um outro grupo que dizia: não, todos são nosso próximo. E aí ele faz a pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Parece uma pergunta meia tola para nós nesse século. Mas lá para Jesus, Jesus sabia qual era a intenção dele. Aí Jesus veio e contou a parábola do bom samaritano. Os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus coloca como bom da parábola o samaritano, que atendeu um homem que estava desmaiado e nu. O que isso quer dizer? Nu, através da vestimenta, você poderia saber a nacionalidade. O homem estava nu. E através do idioma, você poderia saber de onde era. O homem estava desmaiado. Então era só um homem caído. E o que o bom samaritano fez? Recolheu, numa parábola, colocou numa hospedaria, pagou o dono da hospedaria e disse se ele tivesse qualquer outro gasto que ele iria
repor aquele valor. Aí Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo do homem que estava caído? Aí ele não podia dizer a palavra samaritano, porque ele não podia nem falar o nome do inimigo. Porque a cultura hebraica, a lei hebraica, a lei de Moisés é: você deve odiar o seu inimigo. Odiar com toda a força. Aí vem Jesus e diz que a gente tem que amar os inimigos. Aí ele não podia dizer samaritano, ele trincou assim os dentes e disse: samaritano. Não, ele não disse não. Ele disse assim: aquele que agiu com misericórdia. Mas não disse o nome samaritano. Aquele que agiu com misericórdia, que foi o samaritano. Então a gente começa a perceber esse processo de evolução. Então todas as leis criadas por Moisés são leis horizontais, que servem para uma época. Por exemplo, tem país que pode ter um relacionamento, um casamento, você pode casar 2, 3, 4, qual é o nome? Um casamento, bigamia, né? Obrigada. É a bigamia. Você pode ter 2 ou 3, 4 casamentos. Eu, particularmente, acho de uma admiração, porque já dá trabalho um casamento, 2 deve ser um inferno. Eu fico assim admiradíssima. E às vezes fico admirada quando alguém me chega: o meu esposo está tendo um relacionamento, eu vou falar bonito, tá? Extraconjugal. Eu digo: que homem, né? Coragem. Uma mulher já é muito, 2, Ave Maria, né? E a gente percebe, mas que para um determinado país isso é legal. Agora fica uma confusão entre as mulheres, porque se ele deu um brilhante para uma, ele tem que dar o mesmo brilhante para outra. Porque uma mulher fala muito, 2 é um inferno dentro da casa. Então, mas é legal. Isso aqui no Brasil dá até morte. Tem gente que mata. Imagina, chega no mundo espiritual, morreu por quê, minha filha? Ah, porque eu era amante. Eu quero um amante. Meu filho, não tinha uma forma mais chique de se desencarnar por causa disso. Com tanta gente na terra. Vai procurar quem já está comprometido, né? Mas a gente vai percebendo esse processo. Então, a gente põe essa forma para a gente entender que a lei humana, ela é muito infantil. A lei humana, ela vem quase sempre o hoje ou agora. Ela não percebe ainda o processo de evolução dessa alma. Então, a lei que nós vamos estudar hoje é essa lei no vertical. Essa lei que serve não só para um país, ou muito menos para um planeta. A lei que nós vamos estudar, ela serve para qualquer planeta do universo. Porque todas as leis divinas, elas são leis para o universo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então serve para o universo. Se nós aqui chegarmos a um grau de evolução e não necessitarmos mais reencarnar num planeta ainda tão difícil, tão doloroso, reencarnaremos em planetas melhores. Ou será que eu ainda carrego a imaturidade de achar que só o planetinha Terra tem gente? E que o resto é bolinha de árvore de Natal, só enfeitando o universo para a gente ficar olhando. Não cabe mais esse tipo de concepção, né? Não cabe mais. Então, o que o professor Allan Kardec fez? O povo mandava as informações para ele. Ele catalogou, separou, organizou. E ele também fez um trabalho. Ele participava das reuniões, ele fazia perguntas em casa, elaborava as perguntas, levava para as reuniões, e ali ele fazia as perguntas e obtinha as respostas dos espíritos. Ele também emitia as mesmas perguntas para outros centros, com outros médios. Por quê? Porque ele já tinha a informação e a consciência que um médium pode estar fascinado. Ele também tinha consciência e está sendo influenciado por espíritos pseudo-sábios.
Ele também tinha consciência que o centro espírita como um todo podia estar também no processo de fascinação. Então Kardec tinha muito cuidado e muito tato. Antes de publicar algo ou antes de ter certeza, ele fazia esse movimento da universalidade dos espíritos. Se isso for divino, essa resposta virá no mesmo teor em vários centros espíritas. Então ele realizava esse movimento. E o segundo movimento, como ele era um homem muito intelectualizado, um homem de muito bom senso, ele sabia distinguir e sabia identificar que aquela resposta estava acima de uma humanidade terrena. Exemplo, Allan Kardec faz uma pergunta, é a questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Onde está escrito? Então, imagina se alguém olha para ti e diz: onde está escrita a lei de Deus? Se tu for cristão, tu vai dizer na Bíblia. E por aí se vai. Mas Kardec, ainda não tinha espiritismo, o espiritismo estava surgindo. Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Se você nunca pisou em um centro espírita, em uma igreja católica, em um templo budista, em uma mesquita, seja lá onde for, se você nunca pisou, ainda assim, isso não te exime de dizer: eu não conheço a lei de Deus. Todos a conhecemos, porque ela está gravada onde? Aí Kardec, não muito satisfeito, ou satisfeito, mas querendo aprofundar, ele fez a 621A. Ele disse assim: uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Por que ele mandou profetas para revelar a lei, já que nós tínhamos a informação? Aí os espíritos responderam: para lembrar o que vocês esqueceram. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela, a lei, lhe fosse lembrada. Então, meus irmãos, qualquer um de nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado, independente de crença religiosa. O máximo que eu posso fazer é balançar a cabeça assim e dizer: vou pensar nisso agora não. Mas nós sabemos. Uma criança sabe. Quando a criança faz besteira, ela esconde a mãozinha para trás. E todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Agora, para aquele que, além de saber, ainda foi lembrada através dos estudos religiosos, a responsabilidade se torna maior ainda. Você pensa: olha, tu esqueceu, mas tu lembrou. Foi te dado várias orientações, tu estudaste o Evangelho, tu te tornaste espírita, tu entendeste a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, influência dos espíritos sobre o homem. Tu sabia da desencarnação, tu sabia da lei da expiação, da provação, da ação e da reação. A dor da culpa será muito maior. Então a lei de Deus está gravada na consciência. E para aqueles que esqueceram e que já participaram, e gente, nós somos espíritos milenares. Na obra Libertação de André Luiz, essa semana estudando, o mentor diz assim a André Luiz: André Luiz, milhões de irmãos aqui na Terra, milhões, estão há mais de 10.000 anos. Desencarna, não sai da crosta terrestre e reencarna. Não consegue ir a uma colônia, desligar e ir em uma colônia estudar,
para poder voltar e reencarnar de novo. Sai do corpo, desencarna e fica aqui na terra e reencarna de novo. Sai do corpo e fica aqui na terra e reencarna de novo. Mais de 10 mil anos. Diz o nosso irmão, milhões. Milhões. Dentro da lei de justiça, vamos apertar um pouquinho. Questão 873. Kardec perguntou assim: o sentimento de justiça está na natureza, é algo natural, ou é resultado de ideias que o homem adquiriu? Esse sentimento que nós temos de justiça, todos nós temos. A gente vê uma criança sendo maltratada, poxa vida, mas não pode fazer isso, né? A gente fica ali injuriado. A pergunta que Kardec quer fazer é: isso foi adquirido? Esse sentimento de justiça? Os espíritos responderam que esse sentimento de justiça está de tal modo na natureza, ou seja, é algo natural, todos a temos. Eu não preciso sentar no banco da faculdade para ter o sentimento de justiça. Se eu ver uma criança sendo maltratada, eu já tomo partido. Se eu vejo um brutamonte batendo em uma mulher, eu já tomo partido, porque eu vejo que é injustiça. Se eu vejo mais de 3 batendo em um, eu vou lá e tomo partido, porque eu vejo que é injustiça. Isso é algo natural. A gente vê aí mais um ponto dado por Deus a nós. Então ele diz assim, ó: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento. O sentimento de justiça está. À medida que nós vamos evoluindo moralmente, esse sentimento vai evoluindo mais ainda. Então, o que outrora eu via e me justiçava dentro daquele nível, hoje, se eu fosse ver aquela mesma ação, ia ser muito mais doído. Porque hoje a parte moral está muito mais desenvolvida do que há 20, 30 séculos atrás. Ele diz assim: sem dúvida o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá o sentimento, desenvolve. O sentimento de justiça foi dado por Deus e está no nosso sentimento, está em nós, no nosso coração, na nossa essência. À medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou evoluindo, que eu vou me moralizando, esse sentimento de justiça vai ficando mais apurado. Mais apurado. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Um cidadão que era catador de lixo achou uma carteira com não sei quantos mil dentro, como tinha identidade, ele foi atrás da pessoa e devolveu a carteira. A carteira não era dele. Por que ele ia ficar com a carteira? Que sentimento de justiça é esse? É justo ele ficar com algo que não é dele? Recentemente eu vinha sair do supermercado, recentemente não, acho que faz uns 2 anos atrás, e aí que eu olhei um bolo de dinheiro no chão. Aí eu olhei e digo, não é meu. Se eu deixar, outro vai pegar que também não é dele. Mas eu não me sinto bem usar um dinheiro que não é meu, mas eu posso dar um fim bem útil para ele. Peguei o dinheiro, liguei para uma amiga que ela faz um trabalho belíssimo na colônia do Aleixo. Amiga, não sei nem quanto é, toma e compra o lanche dos meninos. Pronto. Mas eu fiquei em paz com a minha consciência. Porque não era meu. Não era justo. Achou, como é que é, hein? Está perdido? Não é roubado. Achado não é roubado. Sinto falar. É sim. Porque você não trabalhou para ganhar aquele dinheiro. É roubado, sim. Ou dá um fim, ou deixa lá. É um negócio que está no chão, deixa. Porque se todos nós deixarmos naquele cantinho, o dono vai voltar, vai chegar lá e está lá. Eu uso óculos de grau e é multifocal. E eu estava com óculos de sol, eu tirei o óculos, lavei as mãos no banheiro público e saí. Quando eu cheguei na porta, míope, né, já olhou, viu tudo
embaçar, dá o óculos. Aí eu voltei, coisa de menos de 40 segundos. O óculos já não estava mais lá. E são caros, né? Não são óculos baratos. E a gente percebe que custava a pessoa deixar, nem vai servir para ela vai ter que mudar a lente. Então, que senso de justiça é isso? Então, está lá. Mas como não há o desenvolvimento moral, é como que o pouco que está a pessoa consegue abafar. A consciência diz, não pegue. Mas a gente quer ludibriar a lei, eu pego. Na questão 875, ele diz assim, como pode definir a justiça? Ele está falando de justiça humana ou de justiça divina? A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. O André Luiz, na obra Espírito, ele perguntou assim, o que é o bem para Deus? É o bem para todos. Quando o bem é só para mim, já não é o bem, é o mal. Quando o bem só me beneficia, já é o mal. O bem, ele só é o bem quando é o bem para todos. 875A. O que é que determina esse direito? Duas coisas. A lei humana e a lei natural. E ele vai se ater à lei humana. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, a gente vê, lá no Oriente Médio o homem pode ter 2 ou 3, aqui só uma, o resto já é confusão, até no além da confusão. Na época do nosso Senhor Jesus, uma mulher, então são leis o quê? Humanas. Elaborado leis apropriadas ao seu costume e ao seu caráter. Elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes, né? A condição psicoemocional do grupo. Vede, se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Tá, mudou já? Está igual da Idade Média? Primeiro que o sacerdote hoje não pode mais julgar, opinar, decidir. Gente, se a gente for ler um pouquinho da Revolução Francesa, tu fica... Morriam mais de 100 pessoas por dia na guilhotina. 100 pessoas por dia guilhotinadas. E era legal, praça pública. Ainda cortava o cabelo, que era para facilitar. Dava um cortezinho, amarrava e guilhotina. E rolaram muitas cabeças. E era legal. Idade Média. Que variam conforme o progresso da vida. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Era comum. Onde tu vai? Ah, eu vou lá na praça assistir hoje os guilhotinados. Ah, legal. Leva um paninho úmido para te limpar, porque respinga sangue. KKKKK. Hoje nós temos algo muito horroroso, que daqui a alguns séculos a gente vai dizer, meu Deus. O grupo e a família se reúnem em torno de uma televisão. Um grupo enorme vai para os bares e fica observando 2 seres humanos dentro de uma grade se socando. Não sei nem o nome disso. E o povo fica, mata, senta, um sai se estribuchando e o povo vibrando. Eu digo, eita, bando romano. E é legal. É legalizado. Mas se você pegar 2 galos e colocar para brigar, é crime. É crime. Tu vai preso. Gente, olha que absurdo.
E a gente vê as pessoas vibrando. Alguém assiste esse negócio aqui? Olha lá. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então daqui a alguns séculos a gente vai olhar para isso. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Justiça o quê? Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Porque nem todos os crimes realizados vão a júri. E crimes horrendos, que às vezes matam psicoemocionalmente um ser humano por toda uma encarnação. Um homem que abusa de uma criança, aquele espírito, aquele ser humano que vai se tornar adulta, é morto. Eu faço atendimento de pessoas que passaram por abuso na infância. Ficam adultos mortos. Então, e esse crime lá ninguém descobriu não. Mas tem um tribunal da consciência. Daí ninguém escapa. E nem se compara com o julgamento da terra. O espírito que carrega a culpa, ele entra num desespero tão grande, a dor é tão grande, que ele se desespera e diz: eu quero morrer, para eu esquecer. Mas não tem como fugir da própria consciência. Tamanho desespero. Ele diz: a dor do corpo não se compara, isso está lá no céu e inferno, com a dor que eu sinto na minha alma. Tem lá assassinos contando a sua história, lá no livro Céu e Inferno. Kardec ainda aprofundou mais na lei de justiça, amor e caridade. Ele perguntou, eu estou salteando, tá? 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural, que é a lei divina? Com exceção da lei dos homens, qual é a base? Ele diz assim: o Cristo vos disse. Quem responde não é Kardec, são os espíritos. A gente não está lendo aqui resposta de humanos medíocres. A gente está lendo resposta aqui de espíritos superiores. E pelas respostas, você já consegue ver a superioridade de quem responde. O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Deus imprimiu no sentimento do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitado os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Você hoje está na condição de médico e tem um paciente deitado. Se você fosse o paciente, como você gostaria de ser tratado? Se você está como servidor público desse lado da mesa e tem um outro ali precisando da tua assistência, da tua orientação, se você estivesse no outro lado da mesa sentado, que tivesse pego um ônibus, que nem tomou o café da manhã e que tem só uma passagem para voltar de novo, você ia dizer para ele: volte amanhã. Mas se fosse você que estivesse do outro lado, se fosse você, se fosse uma pessoa querida tua, a gente ia dar jeito para resolver. A gente sempre dá um jeito quando a gente quer. O que nos falta é boa vontade. Então essa é a lei da justiça. Te coloca no lugar do outro, e pergunta: se eu estivesse nesse lugar, como é que eu gostaria de ser tratado? Ninguém quer ser tratado no pontapé.
Essa é a lei de justiça. Simples, né? Preciso fazer 5 anos de faculdade? Pulando para a questão 880. Depois vocês vão ler todas as leis. O Kardec perguntou assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ele não está falando de lei humana, ele está falando de lei na horizontal ou na vertical? Vertical. Lei divina. Quando ele fala lei natural, é lei divina. Natural. Ele pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro direito? Você desconfia de alguma? Alguém arrisca? Hã? Opa! O de viver. Nós fazemos atendimento fraterno, conversamos. Há muitos anos atrás, não muito tempo, uma jovem, não muito jovem, nos procurou, seus 30 e poucos anos, tinha feito uma viagem de férias para um outro país, retornando, descobriu uma gravidez. Teve um relacionamento, mas esse relacionamento, e voltou e descobriu-se grávida. Ficou desesperada, ligou para o fofo: vende teu fruto. E como era um homenzinho, aborta. Eu não quero ser pai, principalmente nessas condições de uma outra nacionalidade. Homenzinho faz isso. E ela, desesperada, nos procurou. Conversamos. Graças a Deus ela tem condições financeiras. Foi mulher com M maiúsculo. Eu sou espírita, gente. Eu tenho tanta informação. Hoje eu não posso anuir com esse segredo. Então conversamos, acompanhamos a gravidez. Ela teve a menina, é uma menina linda. Fomos visitar no primeiro mês. Ela teve aquela depressão pós-parto. Conversamos, recuperou. A menina já fez 1 ano. E eu fui para o aniversário de 1 ano. E eu ainda não tinha tido um contato maior com a criança, a não ser aquele primeiro mês. Quando nós chegamos, que fomos dar o parabéns, que eu me aproximei da neném, os olhos muito brilhantes, uma menina toda elétrica, adoro menina atentada, sabe? Agora menina nem danada. E aí, quando eu cheguei próximo dela, que eu olhei, ela olhou para mim, ela se jogou e encostou a cabeça dela na minha testa. Ela encostou. A mãe dela olhou e os olhos encheu de lágrimas. E a própria mãe disse assim: ela está te agradecendo. Todos nós temos o direito à vida. O corpo é meu, não é. Não foi tu que fizeste, nem o teu e nem o da criança. O corpo é de Deus. E em qualquer idade é um assassinato. Alguém vai me dizer: está nos 10 mandamentos? Tá, é o 5º, não matarás. Se o seu pai está idoso, se sua mãe está idosa, numa patologia, ele tem direito a viver até os últimos momentos. Eu me recordo que meu pai já estava quase no processo da desencarnação, ele já não estava mais conseguindo tomar água e qualquer tipo de alimentação. E nós ligamos, porque ele não tinha mais condições de colocar no carro. E o pessoal que atendeu da ambulância disse: o quadro que você está me dando, ele já está praticamente morrendo. Eu disse: sim. Mas se eu deixá-lo aqui, ele vai morrer de fome e sede. Se ele viver mais 24 horas, não será por fome e sede. Eu não vou adiantar. Eu vou protelar o máximo que nós pudermos, porque eu não tenho direito sobre a vida dele. Vai ser na hora que Deus quiser, não na hora que eu proporcionar. A ambulância foi, levou, o papai ficou mais 5 dias. Mas sendo hidratado. Então é esse movimento. Se nós temos um enfermo dentro de casa, vamos cuidar. E se esse enfermo for pai e mãe, é cuidar muito mais ainda. Se nós temos uma criança, um idoso, um filho, cuide. Eu conheci um casal que eles ficaram com uma filha e montaram uma UTI dentro de casa.
Ela desencarnou agora com 30 e poucos anos. Ela já nasceu assim. 30 e poucos anos numa UTI dentro de casa, pai médico. Amanda desencarnou agora no ano passado. O de viver, por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Não tem direito. A minha função como ser humano é ajudar a viver. Esse é o nosso dever. O único que tem direito sobre a vida é Deus. E é Ele que sabe o momento. Suicídio. Eu não tenho direito sobre a minha vida. No Humberto de Campos, ele conta o caso de uma mulher de 32 anos que estava desconfiando que o esposo estava tendo um caso. Cometeu um suicídio, tomou formicida, com um filhinho de 4 ou 5 anos de idade. Ela não morreu porque ninguém morre, ela só saiu do corpo. O primeiro desespero dela foi se ver fora do corpo. Estante da Vida é o nome do livro, tá? Estante da Vida. Obrigada. Ela se viu fora do corpo, viu o corpo, tentou voltar para o corpo e não conseguiu. Já veio o desespero. De repente viu o esposo, viu o filho, aquela confusão. Ligaram para o carro doce do IML. O rapaz docemente já pegou o cadáver, jogou dentro do carro. Ela tentou ficar na casa, mas não conseguiu. Uma força levou junto com o cadáver. A forma que o rapaz ia levando dentro daquela caixa, batia o corpo dela para um lado, batia o corpo do outro, e ela sentia tudo. Teve que fazer autópsia. Corta o ventre, tira todos os órgãos, joga um jato gelado de água. Ela sentiu todas as dores. Porque ela não morreu, ela cometeu um suicídio, mas ela, espírito, estava ligada ao corpo físico, porque ainda tinha vitalidade. Não era hora, ainda tinha bateria para rodar. Ela disse que se sentiu como um dos animais na fazenda do pai dela, quando eram tirados todos os órgãos e ali lavados. Volta para casa, funeral, choro de um, choro do outro, e ela ali amarrada ao cadáver. Vai para o cemitério, enterra, ela ali amarrada ao cadáver, sentindo todos os vermes corroendo o corpo dela. Pelo amor de Deus, era melhor a galhada na cabeça do que essa confusão toda. Mas não é verdade? Meu irmão, detalhe, ela desencarnou e foi, o fofo casou com a fofa. Ela realmente estava certa, mas precisava se matar, meus irmãos. Eu fico horrorizado com um trem desse. Com tanta gente na terra. Ficou ali. Olha, essa entrevista foi feita no Mundo Espiritual pelo Humberto de Campos 15 anos depois do suicídio dela. 15 anos. Vale a pena, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém é de ninguém. Então eu não tenho direito sobre a minha vida, e eu não tenho direito sobre a vida de ninguém. Na hora que Deus quiser, a coisa vai acontecer. Finalizando a 883, ele vai perguntar se é natural o desejo de possuir. Ele disse sim, é natural o desejo de possuir. Mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Ele, em cima dessa, ele faz a 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém, né? Diz, não, eu estou preocupado com a minha velhice, né? A pessoa morre antes de ficar velha. Ele diz assim: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém.
ou apenas para saciar suas paixões? Julga que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Pulando um pouco mais à frente, nós vamos encontrar 886. Eu fui pegando só pensando. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus entendeu. Porque nós estamos estudando lei de justiça. Nós falamos já da justiça. Agora vamos falar da caridade. Tá? Então, a lei de justiça é bem simples. Faça ao outro, trate ao outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, até o assassino. Quando o soldado deu um tapa na face do nosso Senhor Jesus, Jesus olhou e disse assim: se errei, aponte meu erro, se não, por que me bateste? Levou o outro a refletir. E o que normalmente nós fazemos? A gente fica gritando igual dois loucos e ninguém se olha, que é para justamente não chegar a lugar nenhum, só se ofender. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Indulgência para as imperfeições do outro. Indulgência, gente, é assim: não divulgue a ninguém o erro alheio. Sabe aquela fofoca no canto do centro espírita? No canto da tua casa? No canto do teu ambiente profissional? No canto da repartição pública? E a gente vai para o canto, gente, como se Deus não tivesse ouvido. Não existe absolutamente nada que nós venhamos a fazer que não seja na face de Deus. Em nenhum lugar. Indulgência para as imperfeições dos outros, mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz: e seja severo para com os vossos erros. Por quê? Eu criticar os defeitos da Maria do Carmo não me torna um ser humano melhor, me torna um ser humano pior. Mas, se eu for severo para com os meus erros e me aperfeiçoar, aí eu estou evoluindo. A nossa maior dificuldade é olhar para o nosso umbigo. Eu tenho um olho de águia para julgar todo mundo, mas eu não ponho esse olho de águia sobre mim mesmo, para avaliar as minhas intenções. O nosso querido Chico, contei isso ontem, me emocionei, mas é realmente emocionante. O irmão dele desencarnou, José. Deixou uma esposa e filhos. Um dos filhos, no caso o sobrinho de Francisco Galo Xavier, era paralítico. E a esposa não aguentou a morte do esposo, no caso a cunhada dele, e surtou. E teve que ir na época para o sanatório. Então o Chico ficou muito sensibilizado, porque ele tinha um carinho muito grande por essa cunhada, que era uma irmã para ele. E naquela noite, a criança, a paralítica, começou a chorar. E ele percebeu que era saudade da mãe. E aí ele começou a chorar também. Que situação difícil. Saudade do irmão. Vendo a criança chorando com saudade da mãe.
E ele ali naquele choro. E aí o Emmanuel, o mentor espiritual, apareceu e perguntou por que ele estava chorando. Ele disse que ele estava chorando porque aquela criança estava chorando com saudade da mãe. E a mãe estava no sanatório. Ele estava sofrendo muito em ver aquela dor. E o Emmanuel disse assim: não, Chico, tu não estás chorando porque ela está no sanatório ou porque o seu sobrinho está chorando. Tu estás chorando por vaidade e orgulho ferido. Porque lá no centro tu cura um monte. E aqui tu não consegue fazer a cura dentro da tua própria casa. Acaso, Chico, se queres ajudar, assuma o lugar da mãe junto à criança. Acarinha a criança, ela quer carinho. Assuma o lugar da mãe. E o Chico, muito humilde, disse: está certo, reconheço, mas o senhor não poderia nos ajudar trazendo a mãezinha de volta a casa? Chico, justiça. O livro da justiça, ele está para ser cumprido. Nós não temos o direito de chegar e apagar tudo. O que ele estava querendo dizer? Aquela mãe, aquela loucura, aquele momento lá no sanatório era um processo expiatório. E ele não estava ali para sair apagando o livro da justiça. E ele disse: mas aí Chico disse: eu sofro muito, porque afinal de contas era uma irmã minha. Engraçado, Chico. Ali nós temos, naquele sanatório, mais de 50 irmãs tuas internadas. E eu nunca te vi chorando assim. Acaso a dor Xavier é maior do que a dor Silva? É maior do que a dor Pires? É maior do que a dor Oliveira? Você imagina você com guia espiritual do nível de Emmanuel. Gente, que lição. Porque a dor só é nossa, e a gente diz assim: pode acontecer com todo mundo, só não comigo. Ah, mas eu estou com isso. Sim, o outro tem, por que eu não posso ter? Só pode ser o outro? Será que não vai chegar o momento que eu ou a nossa irmã também estaremos deitados na enfermaria, se for necessário? Agora eu estou aqui, nessa enfermaria, porque isso aqui também é uma enfermaria. E que enfermaria? É cada antibiótico, às vezes mano, aquela que dói que a gente toma, uma bezetacil, às vezes eu faço uma leitura de essa doeu na alma. É uma bezetacil. 867. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, você Kardec perguntando: o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá das faltas de simpatia entre os espíritos? Amar o inimigo é para acabar. Kardec disse: essa é forte. Como é que é isso aí? Olha a resposta, gente. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Porque a gente tem que entender que Jesus falou em aramaico, que alguém traduziu para o grego, e que alguém traduziu para o latim, e que alguém traduziu para o português, mas que são culturas totalmente diferentes. Dentro da cultura hebraica não tem amar menos, amar mais, não tem gostar, não existe. Lá é amor e ódio. Por isso que tem todo aquele que não odiar pai e mãe, você diz: ai, mas Jesus falou. Gente, a gente tem que entender que nós estamos falando de traduções. E, por exemplo, nos Estados Unidos não tem passarinho, nada no diminutivo, não existe. No português tem. Entendeu? Então a gente tem que entender exatamente isso. Então olha só, ele usou o termo inimigo. Ele diz assim: não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes
e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamos-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. Então amar os inimigos não é ficar, oi amor, bom dia. Não é. Não é nada disso. Amar o inimigo é não retribui o mal, não deseje o mal. E se a pessoa bater na tua porta pedindo ajuda, você ajuda. Mas não dá para ficar de beijo e abraço. Isso é esquecer o mal, não é apagar da cabeça. Esquecer é não ficar lembrando todo dia. Porque a gente perdoa e fica, não, fulano fez isso. Aí no dia seguinte tu encontrou outra pessoa, diz, e tu vai gritar, tô bem. Olha, mas eu passei o fulano, conta de novo. Não tem cão que te faça esquecer. Então esquecer é não contar. É não ficar todos os dias lembrando, esquece. Toca a vida. Vou pular para o 890. Amor materno e filial e homenagem manhinha que está aí. 890. O amor materno é uma virtude. Mães, presta atenção. Mãe, presta atenção. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, porque lembra que a gente está falando agora do amor, comum aos homens e aos animais. Então, esse amor maternal, ele coloca, é uma virtude ou é um instinto? É uma coisa e outra. Os espíritos não discutem com mulher, que nem Jesus discutia. Olha, foram duas situações complexas. A mãe de João Evangelista e de Tiago, que mãe pede pouco, chegou com Jesus e disse assim: Senhor, eu gostaria de fazer um pedido. Coloca um dos meus filhos na tua direita e outro na tua esquerda. Só isso, né? Mãe é assim. E aí Jesus não discute com mulher. Ele disse assim: vocês estão prontos para beber do meu cálice? Aí a mãe deve ter posto um olhão assim em cima do menino. Eles eram adolescentes, nossa, assim, né? Ai deles que dissesse não. Aí Jesus jogou a responsabilidade para Deus, disse: tudo bem, vocês poderão beber do meu cálice, mas entre sentar à minha direita e à minha esquerda, isso é com meu pai. Jogou a responsabilidade para Deus e não discutiu. E olha, o Tiago, no ano de 36, foi martirizado. E João, nosso querido João, foi morrer aos 90 anos de idade. Você diz: mas João viveu. Foi o que mais sofreu, porque ele viu muitos irmãos serem martirizados. A primeira dor foi ver o próprio irmão. Então foi muita dor para João Evangelista. E o segundo momento foi a discussão entre Marta e Maria. Eram duas irmãs. Marta trabalhava muito, Maria enrolava. Sempre tem a que enrola, né, mamãe? Sempre tem aquela que trabalha que enrola. E estava aquela confusão. Aí Jesus chegou, o irmão, o Lázaro, obrigada. O Lázaro trouxe Jesus sem passar um WhatsApp avisando: vou levar Jesus para tomar um lanche. Marta ficou desesperada, arruma um cafezinho, arruma um chazinho, faz alguma coisa. E Maria sentou e ficou olhando para Jesus. E aí a Marta foi se aborrecendo. Nós mulheres sabemos como é isso. A gente começa a fazer as coisas batendo, pum, pum, que é para chamar a atenção, né? Então a gente faz tudo com muita força. A gente pega a vassoura e faz com muita raiva, né? Porque é para ver se todo mundo vê que a gente, né? Vamos dizer assim, eu tô com raiva. E ela começou a fazer esse movimento. E Jesus, calmo, continuou. E Maria lá, nem aí para a vassourada da irmã. E aí a irmã não aguentou, que com certeza estava na TPM. Eu digo, eu sou mulher, eu conheço Marta. Ela olhou para Jesus, gente, que audácia. Ela disse assim: Senhor, deve ter colocado a mão no quadril. Aí ela dá ordem para Jesus: manda Maria me ajudar. Manda Maria dar ordem para Jesus. Jesus, atendendo o coração feminino, sabia o organismo de Marta. Disse: Marta, estás aflita
Aí deu uma cutucada na Maria e sobrecarregada. Deu uma cutucada. Se tivesse dividido, ela, coitada, não estava estressada desse jeito. Mas ele disse assim, vírgula, mas uma coisa só é necessária. Vertical. Maria escolheu a melhor parte. Tu tá com Jesus na tua casa, tu vai ficar varrendo casa? É para acabar. Naquele dia era Jesus. E Marta preferia estar limpando casa, fazendo isso, fazendo as coisas. Voltando, vamos ver que sentimento é esse. É uma coisa e outra, então não vou discutir. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. Então, esse amor, mãe, que tu tem pelo filho que tu pariu, tu não criaste, Deus te deu. Ó aqui, ó, Deus, ó. Porque era interesse dele que tu cuidasse dos filhos dele. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. O passarinho criou asa, te vira. Aprende a voar. Mamãe não vai vir não, é para dar no teu biquinho. No homem. E hoje o negócio está pior ainda. É verdade. Povo de 23, 24, 27, 29, 30 e a mãe está lá dando no biquinho. É para acabar. Mas vamos lá. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Olha. Sobrevive mesmo à morte e a acompanha o filho além do túmulo. Mãe, tu não vai te livrar de mim. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que o animal. E a gente vai ver isso na obra André Luiz, o encontro maravilhoso da mãe dele com ele, né, o cuidado dela com ele. Então, mãe é para a eternidade. Mãe é para a eternidade. E não tem colo mais aconchegante do que o de mãe. A psicologia aponta, não é uma regra, mas homens que foram muito acarinhados, uma mãe muito presente, tem uma tendência muito grande a ser um excelente esposo, porque ele não tem carência maternal. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isto muitas vezes desde o nascimento deles. Aí a reencarnação explica, mas não justifica. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, o espírito reencarnante, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai. Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você olha e não teve uma mãe presente, um pai presente, ou qualquer coisa parecida, ninguém é vítima da lei, dessa lei. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau. Ela. Porque se esse espírito que está na condição de mãe maltrata um filho, é porque é o espírito mau. Faz sentido? Que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. 892 é final mesmo, prometo. Que esse daqui é bom. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura que teriam direito. Em caso contrário, tu tem um filho que é um capeta. Eu vou traduzir. Como teu filho é capeta, tu não devotou tanto amor ao filho assim. A pergunta é, por você, na condição de pai e mãe, estar sendo pai e mãe de um filho capeta, e você ter tratado mal, isso daí não vai aliviar o teu julgamento, entendeu?
Gente, é assim. Espírito superior, quando vai reencarnar, espírito superior, e que realmente, se ele vier com a missão de casamento, de ser mãe ou de ser pai, ele diz assim: pode me mandar uns 10 capetas, bem mesmo, que é para eu pôr na reta. Pensa Jesus reencarnando. Você consegue ver Jesus e ver assim: olha, me mande os melhores, que eu não quero ter trabalho. Você consegue ver Jesus fazendo isso? Não, isso é nós. Quer ver? Aparece alguém grávido, principalmente se for você ou se for um parente teu, que venha com saúde, com perfeição, que seja um menino bom. Eu digo, se Deus for atender os nossos pedidos, não tem uma alma que venha espiar na terra. A pessoa precisa espiar, precisa nascer com uma deformidade física. Não tem mãe nenhuma, porque ninguém quer receber. Pensa, o teu filho adoeceu, está hospitalizado, o médico correndo da sala para a cozinha, do centro cirúrgico para o centro cirúrgico, e tu chegar lá fora e dizer assim: Pai, seja feita a tua vontade. Mas pensa o grau de maturidade. E aí, o que o pai faz? O menino é encapetado, vai amenizar? Não vai amenizar. Por quê? É o encargo que lhes é confiado aos pais. Não foi à toa que aquele filho encapetado veio para dentro da tua casa. Alguém tem filho encapetado? Não responde não, só pensa. É o encargo que lhes é confiado, e a missão deles, dos pais, consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que plantaram. Porque, gente, é isso. O menino, pequenininho, já puxa o cabelo, já tem preguiça. Tu diz assim: junta o teu brinquedo. Aí a mãe diz: deixa que mamãe junta. Vai passar o resto da vida juntando o brinquedinho desse menino. Então, quase sempre, esse menino foi o resultado da falta de correção lá atrás. E não é só correção, é exemplo. Quando o Papai do Céu dá os capetinhos pra gente, ele disfarça de anjo. Que tu olha pro bebezinho, tu jura que é um anjo. Mas esse espírito é milenar, talvez mais velho do que tu. Entendeu? Aí o papai, como é inteligência suprema, ele diz assim: a reencarnação dessa coisinha fofa começa na concepção, espermatozoide óvulo, e só termina aos 7 anos de idade. Então, esse período todo, desde a vida intrauterina até os seus 7 anos, o pai e a mãe têm a capacidade de educar e reeducar essa alma. Porque esse período, ele está no esquecimento total. Então, a probabilidade de você corrigir, imagina, gente, um espírito encapetado, nascendo, tendo pai Mahatma Gandhi e tendo como mãe Irmã Dulce. A probabilidade de acerto 100%. Tem mestres maravilhosos, porque o pai e a mãe é isso. Eu sempre conto o exemplo, às vezes você até sabe. A minha irmã Estela, mais velha, ela teve o Gabriel, ela já estava com seus 39 anos, coragem da minha irmã. E o Gabriel era muito bonito, mas era muito atentado. Pensa no cãozinho. E ele era agressivo, ele batia, ele mordia, não era, mãe? O menino puxava o cabelo da gente, quando ele engatava, a gente ficava assim, saía cabelo, ele não largava. E uma vez a Estela estava numa loja, experimentando sapato, e eu brincando com o capetinha, né? E aí pulando ali com ele, o menino aqui na minha frente, de repente ele fazia assim, ó. Aí ele olhou pra mim e eu digo: meu Deus, é agora. Aí ele engatou, ele veio com as duas mãos e pegou no meu cabelo. Aí eu já gritei: Estela,
Aí a Estela já veio, solta, Gabriel, solta. Ele já olhou para mim e veio com o dente no meu nariz. O vendedor olhou assim, ficou assim, meu Deus, que menino é esse, né? Estela! Aí ele segurou o menino, tirou. Agora, assim, a maturidade da Estela. Bate na mão dele. Não, mano, eu não posso tirar a violência dele com outra violência. Eu vou só conter. Aí ela abria as mãos dele, passava no pescoço dela, o menino fazia assim, ó. Gabriel, as mãos é para fazer carinho, Gabriel. E ela beijava na mão dele e passava no rostinho dela. Se ela tivesse batido, ela teria só reprimido, contido a agressividade dele. O que ela fez? Ela não fez esse movimento, ela educou ele. Aí o menino hoje, 20, deve ter 23, 24 anos, já o Gabriel, não bate mais em ninguém, tranquilão, você está entendendo? Boa. Fez a tatuagem do Cristo aqui desse lado. Ele adora o Brasil, porque ele não mora no Brasil agora, né? Fez a tatuagem do Cristo desse lado. Fez um assim seja aqui. Eu digo, meu filho está igual um caderno de desenho. Mas assim, um menino boníssimo. Então, a função dos pais é olhar e corrigir. Mas o pai trabalha o dia todo. A mãe trabalha o dia todo. A funcionária não pode corrigir. Quem vai fazer isso? É preferível ganhar menos dinheiro, mas ter mais amor. Desculpa, mas a função do pai é prover o lar. A função da mãe é educar as crianças. E é por um período. O menino vai chegar uma hora que ele não vai mais precisar de ti 24 horas. Tu vai trabalhar, o menino já sabe. Mas aquele período até os 7 anos, se você optou em ser mãe, se anule. Eu digo manhã se anulou. Nós tivemos a honra de termos uma mãe 24 horas dentro de casa. Ela não tem amigas. Mamãe nunca soube que é ir para o cinema com uma amiga. Eu nunca soube disso. Tive a alegria, agradeço aqui em público, de ter uma mãe 24 horas disponível para todos os filhos. Eu digo que as portas do céu estão arreganhadas, porque ela anulou a vida e os títulos para cuidar de 12, 9, 8 filhos de Deus emprestados temporariamente para ela. Então, esse é o nosso comentário sobre a obra de Kardec, sobre lei de justiça, amor e caridade. E depois a gente pode ler na íntegra no Livro dos Espíritos. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus. Nossa gratidão ao nosso Senhor da vida, ao nosso amor. Te agradecemos por esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, nos incentivando a vir ao estudo para aprendermos um tanto mais da nossa realidade espiritual. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, que com tanto desvelo, cuidado, amor, nos conduzem no estudo, na atividade que realizamos. Obrigada aos amigos espirituais e agradecemos infinitamente ao nosso Senhor, ao amor de nossa vida, por toda a dedicação para com essa terra, para com esse Brasil. Que nós possamos, nesse movimento de esforço constante, fazermos valer, através das nossas atitudes, o esforço que todos esses grandes missionários fizeram para trazer o Evangelho. Muito obrigada, Senhor.